como evoluir de uma atividade bem-sucedida para uma cultura bem estabelecida. Vou falar devagar. O grande desafio do ministério é você viver a primeira fase dele, que é proclamar, o evangelista, a proclamação, amém? Em cima do apostólico. Então eu tenho o apostólico, a origem, e tenho o profético, como é que vai ser? Só que a gente costuma pensar que o profético é futuro, não é. O profético é a versão visível do mesmo eterno do apostólico. Então o apostólico é a semente invisível, é o sêmen, e o profético já é o fruto. Então Deus mostrou a semente e mostrou também o fruto, já está criado. Agora, tendo Deus dito que faria e tendo Deus já criado o que Ele disse que faria, Ele usou o terceiro verbo. Deus foi formar. Então nós estamos vivendo aqui na terra o processo de formação que vai do invisível apostólico ao visível profético. Glória a Deus. Então eu estou trazendo aqui uma palavra profética do que já é e cooperando na consolidação do entendimento desse processo que leva do que antes era só uma coisa invisível, mas já é uma conclusão profética, amém? E aí, para a gente ir do invisível apostólico para o visível profético, nós vamos viver essas fases, a proclamação, aí muitos vão crer no que a gente proclamou, vão se encontrar, a gente vai ter que cuidar deles, alimentar, sarar as doenças, ensinar, cuidar, e até transformar isso numa cultura. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração, amém? Está tudo gravado aí, você não fica tentando assim, entender tudo de uma vez, não, vai recebendo aí, glória a Deus. Depois você vai meditar nisso. Então o que acontece? Quando você está na fase evangelística, que todo ministério começou, as pessoas se convertem pela necessidade. Então há um instinto, elas vão se convertendo porque aquilo que a gente prega faz sentido dentro do problema que elas estão vivendo. Aí a gente vai viver uma fase que vai da necessidade, que trabalha as pessoas no seu instinto, para uma fase que vai trabalhar a consciência, o interesse delas naquilo que é a sua intuição. Amém, amado? Mas aí, é assim que a família é formada. A família é formada a partir, você não cuida da criança lá, primeiro você atende ela não sei o quê, na sua necessidade, ela chora, você dá comida, é a fase materna. Depois você tem que evoluir da criança, da sua fase da necessidade, do instinto, para a sua fase o quê? Da sua intuição, dos seus interesses, do seu cognitivo, do seu pensamento, amém? E aí então você vai para uma fase mais o quê? Da intuição. Então eu evoluí de uma fase básica, instintiva, para uma fase um pouco mais cognitiva, raciocinada da intuição. Mas para a coisa se transformar num projeto de revelação da eternidade, ela tem que entrar no âmbito da intencionalidade, a gente saber de fato qual é a vontade de Deus. Então nós temos que evoluir ministerialmente, e é aí que muitos ministérios entram em colapso, porque eles vão muito bem até a fase da intuição, e aí eles conseguiram transformar de maneira organizada, de maneira planejada, de maneira estruturada, eles conseguem atender as necessidades, só que de forma agora cognitiva. Então há uma sistematização no atendimento da necessidade, amém, Simon? Então a gente fica bom em resolver problema, porque a gente se organiza, aí o louvor fica bom, o ministério fica bom, as atividades ficam boas, e a gente começa a achar que a nossa vocação, na verdade, era resolver bem os problemas. A gente fica bom em resolver problemas, mas a gente não gera uma cultura relacional e intencional de família. A gente tem gente bem cuidada, gente bem assistida, os filhos fazem boas faculdades, começam a ganhar bom salário, mas eles não são de fato transformados no entendimento a respeito de qual é o verdadeiro propósito da vida. Aí a cultura do reino não se estabelece. E muitas vezes a gente formou bons funcionários, a gente se organizou bem para ter uma família bem estruturada, mas essa família muitas vezes se organiza bem, paga bem suas contas, mas ela não entendeu direito qual é o verdadeiro propósito da vida em ser família. Amém?
E aí, transformar isso numa cultura é um desafio. E aí, por isso que a gente compartilhou aqui hoje, usando a linguagem pedagógica, amém? Da missão e da praia. Então, a gente, de manhã, falou um pouco da praia, a ótica da praia, numa perspectiva pedagógica, depois você vai ver lá, e a gente quis conversar sobre a praia. Por que a gente quis conversar sobre a praia? Porque na praia Deus ensinou algumas coisas para vocês aqui, essenciais, no entendimento da cultura, e isso tem que ficar claro na cultura, porque senão a gente passa disso e acha que aquilo era só uma circunstância. E como a gente já não convive mais com a mesma circunstância, a gente pode perder a pedagogia. E foi tão legal, Simon, a gente conversar sobre aquilo. Então, qual foi a primeira cena da praia que a gente quis chamar a atenção? Que está dentro da pedagogia de vocês. Isso não é uma circunstância. Vocês carregam isso no seu DNA. E daqui a pouquinho vocês vão entender melhor o que eu estou querendo repartir com vocês. Vocês carregam no seu DNA o fato de que vocês não precisam se preocupar com a necessidade. Deus trouxe vocês para uma realidade. Essa casa, essa família, através dessa família, trouxe vocês para a praia. O que é a praia de vocês? O que é a praia de vocês? A praia de vocês é que Jesus vai conversar com vocês sobre comida, mas apesar dele conversar sobre comida, o assunto nunca vai ser esse. Amém? Ele vai dizer para vocês, e aí, vocês têm alguma coisa para comer? Para quando vocês acharem que o assunto é comida, vocês descobrirem que a comida já está pronta. Então, o assunto de vocês vai ser a necessidade, mas o problema de vocês nunca vai ser resolver a necessidade. Vou falar devagar. A necessidade vai ser o assunto, mas isso nunca será o problema a ser resolvido. Porque apesar da necessidade ser o assunto, Deus trouxe para vocês um ambiente onde o assunto já está resolvido. Para vocês não achar que o chamado de vocês é resolver o assunto. Então vocês sempre vão lidar com um ambiente de muitas necessidades. Esse é um assunto. Mas esse nunca vai ser o problema a ser resolvido. Vou falar devagar de novo. Vocês vão transitar num ambiente de muitas necessidades. Então, o assunto de vocês vai ser necessidade. E aí, você tem alguma coisa para comer? Mas presta atenção. Apesar disso ser o assunto, essa não é a vocação, porque vocês vão lidar com um assunto que, na verdade, já está resolvido. E a prova disso é que a gente foi almoçar hoje lá no Atlântico, que foi o primeiro lugar, foi onde vocês celebraram o nascimento de vocês. E o cara lá do Atlântico trabalha com restaurante. Está vendo que o assunto da praia, muitas vezes, é ser a comida? E ele olhava para a família do Simonton e arrumava para o Simonton a comida que o Simonton nunca ia pagar por ela. Certo ou não, Simonton? E vocês já homenagearam esse cara aqui, porque ele não só forneceu comida, como muitas vezes ele ofereceu recurso, ele às vezes ia lá e entregava dinheiro. Você está achando que é o seu dízimo e oferta? Se você parar de dar dízimo e oferta aqui, não vai fazer a menor diferença. Tá bom? Então você está dispensado da obrigação dos seus dízimos e ofertas, porque a igreja aqui nunca dependeu disso, apesar desse ser o assunto todo domingo. Glória a Deus, irmão. Porque se for por causa do dinheiro, Deus vai trazer esse dinheiro na boca de um peixe. O assunto é esse, mas a questão não é essa. Isso é só pedagogia. Você entregar seu dízimo e oferta é para você aprender a ter responsabilidade, e não porque a igreja depende do seu dinheiro.
Vou repetir de novo. O assunto que dízimo e oferta é para todo mundo aqui entender a cultura da responsabilidade. E não para instituir aqui a ideia de uma necessidade. A igreja nunca teve necessidade nem do seu dízimo, nem da sua oferta. Isso é a pedagogia da responsabilidade, porque isso, se não se transformar numa cultura, a igreja fica refém de alguns dizimistas e ofertantes que acham que porque é dizimista e ofertante, a igreja depende do dinheiro dele, sendo que nunca precisou. Isso é só para ensinar seu povo a ter responsabilidade. Glória a Deus, irmãos. Aleluia.